Hoje eu quero convidar vocês a refletirem comigo sobre dois grandes personagens da Bíblia: Paulo e Maria, mãe de Jesus. Ambos personagens desempenharam papéis essenciais no plano de Deus e são reconhecidos por sua importância na história do cristianismo. Maria foi escolhida por Deus. Paulo foi escolhido por Jesus. O anjo disse a Maria: "Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você." Deus está contente com você. É o suficiente para responder toda e qualquer pergunta. Por que Deus escolheu Maria e não escolheu outra? Porque ele estava contente. Qualquer outra indagação além desta vai além das Escrituras. E aí você precisa tomar um cuidado muito grande, porque tem coisa que Deus revelou e tem coisa que Deus não revelou e vai revelar quando nós estivermos junto com Ele na vida eterna. Cuidado com as heresias. Tem um bando de gente querendo reescrever a Bíblia por aí. E a Bíblia não é para ser reescrita. A Bíblia é para ser lida, entendida e aplicada tal como ela está. E o anjo disse: "Você ficará grávida, dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus." Isto está lá em Lucas, no capítulo 1, versículos 30 a 31. Eu estou usando a versão NTLH, porque ela é uma versão que usa um português atualizado, este mesmo do nosso convívio social. As outras versões também são muito boas, mas elas ainda usam um português rebuscado, antigo, não encontrado mais no nosso convívio social e nos dificulta muito o entendimento da palavra. E a palavra Deus nos enviou para ser entendida. Vamos lá. Reflexão. Maria foi escolhida por Deus Pai para trazer Jesus ao mundo. Sua escolha reflete a soberania divina e sua capacidade de usar pessoas simples, mas com corações obedientes para realizar planos extraordinários. O texto diz: pega essa para você. Deus estava contente com Maria. Deus está contente com você? Maria tinha aproximadamente entre 12 e 13 anos. Uma menina, 12 a 13 anos. Mas como assim 12 a 13 anos? Eu sempre tive na minha mente uma imagem de uma Maria mais madura. Não, gente, Maria tinha entre 12 a 13 anos. E sabe por quê? Este era o intervalo típico para jovens judias se casarem naquela cultura. E ela estava comprometida e por casar com José. Era uma jovem inocente de Nazaré, na Galileia, mas com um coração cheio de fé, filha de Joaquim e Ana, de uma família simples e piedosa, vivendo em um ambiente cultural judeu profundamente ligado às promessas messiânicas. Maria tinha conhecimento bíblico? Tinha, lógico. Gente, os judeus, até hoje, colocam seus filhos para estudar muito cedo a palavra de Deus. Eles creem no Antigo Testamento, não creem no Novo Testamento. Jesus foi criado dentro de uma família judia. Maria foi criada dentro de uma família judia. E quando o anjo chegou para falar com ela com 12 a 13 anos, ela estava preparada para entender o que o anjo estava falando. O que o anjo falou não era novidade para Maria com relação à chegada do Messias, porque aquela era a educação que ela tinha recebido dentro do seu lar, no ensino da palavra de Deus.
Olha a importância da palavra de Deus. Imagine você, uma menina de 12 a 13 anos, que um anjo chega nela e diz para ela que ela vai ficar grávida do Messias que está chegando e ela não tenha nenhum conhecimento da palavra de Deus. Ela sai correndo. Ela vai chamar de assombração, porque ela não sabe o que está acontecendo. Maria não. Maria era temente a Deus. Deus estava contente com ela. Imagina um anjo chegar em mim hoje e falar: Ângelo, Deus está contente com você. Coisa rara isso, gente. Então Maria não foi escolhida à toa, como muitos tentam pregar. Não, Maria foi escolhida porque Deus estava contente com ela. Agora, talvez existissem outras Marias em que Deus também estava contente naquela mesma época. Mas por que ele resolveu escolher só Maria? Vamos deixar isso para perguntar para ele o dia que nós estivermos com ele na vida eterna, tá bom? Vamos em frente. E Paulo? Paulo foi escolhido por Jesus. Na estrada de Damasco, quando Saulo, ele já estava perto daquela cidade, que cidade? Damasco. De repente, uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é o Senhor? Perguntou Saulo. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade de Damasco e ali dirão o que você deve fazer. E Paulo foi para lá cego. Paulo, por outro lado, tinha aproximadamente entre 30 e 35 anos. Nascido em Tarso, na Cilícia, uma cidade de cultura grego-romana. Ele era filho de pais judeus da tribo de Benjamim e cidadão romano, educado por Gamaliel. Gamaliel era um grande mestre da lei. Paulo foi educado por ele. Paulo conhecia profundamente o Antigo Testamento, principalmente a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Paulo era um homem que inicialmente carregava maldades contra os discípulos de Jesus, mas que foi transformado pela graça de Jesus. Jesus transforma? Transforma. Pode crer, ele transformou eu. Imagina, há 17 anos eu caminho com Jesus. De lá para cá, já foram 5 Bíblias estudadas, da primeira página à última página. A primeira em que eu li, 1835 páginas, Bíblia de estudo. Eu comecei lendo aquela Bíblia, eu era do mundo, mundão. Terminei lendo a Bíblia, eu era de Jesus e da minha família, eu estava dentro do meu lar. E quando eu comecei a ler aquela Bíblia, quanto mais eu lia, mais eu achava impossível Deus fazer aquela transformação em mim. E Ele fez. Ele fez em Paulo, e Ele fez em tanta gente que não cria, mas que deu a oportunidade para ele fazer. Assim como eu também dei a oportunidade para ele fazer. E ele faz maravilhas, pode crer. E continua fazendo, não fez só na época de Paulo, não fez só na minha época, há 17 anos atrás. Está fazendo hoje, vai fazer amanhã e vai fazer até o dia em que ele voltar. Reflexão. Paulo, antes chamado Saulo, foi escolhido diretamente por Jesus Cristo para levar o evangelho ao mundo dos gentios. Mesmo sendo um perseguidor da igreja, ele foi transformado pelo poder de Cristo e designado como apóstolo dos gentios. E Deus não estava contente com Paulo. Deus estava contente com Maria, mas com Paulo ele não estava contente. Sabe, hoje nós temos esse privilégio de ter acesso à palavra de Deus, muito por conta do trabalho dos apóstolos, de levarem a palavra de Deus ao mundo existente naquela época, 2000 anos atrás. Especialmente a Paulo, que fez inúmeras viagens até chegar em Roma. Lição comum entre Maria e Paulo.
Maria e Paulo têm em comum o fato de terem sido escolhidos por Deus. Maria recebeu o chamado por meio do anjo enviado por Deus, que anunciou que ela seria a mãe do Salvador. Paulo recebeu o chamado diretamente por Jesus, em um encontro no caminho de Damasco. As histórias de Maria e Paulo mostram que Deus usa diferentes formas para chamar as pessoas e diferentes tipos de pessoas. Ele escolhe tanto a jovem judia inocente como o fariseu perseguidor de seus seguidores. Inclusive, Paulo participou do primeiro assassinato dos apóstolos, de Estevão. Lá no Sinédrio, Estevão foi condenado, colocado para fora pelos fariseus, e Paulo segurou as capas dos fariseus para que eles apedrejassem Estevão até a morte. Ambos, Paulo e Maria, responderam com obediência e fé, deixando um legado de humildade e serviço. Vamos falar um pouquinho da história de obediência de Maria, esta figura tão importante na história bíblica. Um exemplo de fé, de humildade, de obediência. O que ela respondeu imediatamente para o anjo? Eis aqui a serva do Senhor. Ela já era serva do Senhor, com 12 a 13 anos de idade. Para ela responder, eis aqui a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que fé, não, gente? Que coisa maravilhosa. Que exemplo para nós levarmos para a nossa vida. Maria aceitou o chamado de Deus com fé e humildade. Ela nos ensina a confiar no Senhor, mesmo quando não entendemos completamente o plano dele para nossas vidas. Pela fé, ela assumiu, inclusive, a possibilidade de perder o seu noivo que estava comprometido. Pior, ela assumiu o risco de morte, porque se José virasse as costas para Maria e anunciasse que ela estava grávida e que o filho não era dele, Maria, naquela cultura, ia ser considerada adúltera. E adúltera, naquela cultura, era morta, condenada à morte. Você lembra quando aquela mulher adúltera foi condenada à morte? Os fariseus levaram ela numa praça e começaram a ameaçar jogar pedra, e Jesus disse para eles, quem não tiver nenhum pecado, jogue a primeira pedra. Maria correu esse risco, consciente, porque ela era uma menina de 12 a 13 anos, de grande conhecimento bíblico, e ela sabia o risco que ela estava correndo, porque ela conhecia a lei judaica da Torá. Nós vamos dar uma pausa agora nesse vídeo, e convidamos você para a continuação no próximo vídeo.